Ok, vamos mergulhar nisso. Bem-vindos a esta análise detalhada sobre algo que desafia completamente a nossa percepção de estarmos isolados no mundo. Hoje vamos explorar a física silenciosa da ressonância. Pensem em como ritmos, frequências e narrativas invisíveis moldam absolutamente tudo ao nosso redor. E olha, não tem nada de mágica aqui, viu? É a arquitetura pura e maravilhosa da conexão. Para entender onde tudo isso começa, imaginem a cena comigo. Fechem os olhos por um segundo. É fevereiro de 1665. O físico holandês Christian Huygens, o gênio absoluto que inventou o relógio de pêndulo, está doente, de cama. Sem conseguir trabalhar, ele fica ali, encarando dois relógios pendurados na mesma trave de madeira no teto do quarto. Tic-tac, tic-tac. E de repente, ele nota uma anomalia que simplesmente desafia a lógica da época. Os dois pêndulos, que tinham sido acionados em momentos completamente diferentes, estavam oscilando em perfeita sincronia. Mas não era uma sincronia mais ou menos, era perfeita, movendo-se em direções opostas, mas no mesmo ritmo exato. Era como se, no meio do silêncio, tivessem decidido dançar juntos. Huygens ficou, com toda a razão, perturbado com aquilo. Testou correntes de ar, suspeitou de coincidências de fabricação, separou e juntou os relógios várias e várias vezes, mas em menos de meia hora eles sempre voltavam a sincronizar. Como não conseguia explicar a mecânica exata, ele cunhou um termo poético, quase romântico. Chamou isso de a simpatia dos relógios. Claro, a ciência moderna, mais tarde, revelaria uma física incrivelmente rigorosa sobre substratos compartilhados. A tal trave de madeira estava transmitindo vibrações minúsculas, quase imperceptíveis. Era o oceano invisível onde os dois barcos finalmente encontraram a mesmíssima onda. Vamos avançar e ver como isso se constrói saindo de um mistério do século XVII para a matemática profunda da nossa própria realidade. O que aquele físico observou deitado na cama foi a fundação de um conceito genial: os osciladores acoplados. Basicamente, quando sistemas compartilham qualquer meio de conexão, seja uma trava de madeira, o ar, o espaço sideral ou até o campo de uma conversa, eles ajustam seus ritmos naturalmente. E por quê? Porque a sincronia não é uma anomalia, ela é um atrator. É o estado de menor gasto de energia para qualquer sistema. Lutar contra o ritmo, vibrar fora do tom na mesma trave, gasta uma energia imensa. Entrar em fase traz o repouso dinâmico. A energia simplesmente se conserva na harmonia. Existe uma escada hierárquica maravilhosa aqui. Na base, temos a física abstrata das ondas, as regras nuas e cruas das interferências construtivas. No meio do caminho, o substrato, ou seja, o meio de propagação, como o ar ou os campos eletromagnéticos. E no topo dessa escada cartesiana damos o salto espetacular, a nossa própria biologia, ondas cerebrais, a variabilidade dos batimentos cardíacos. Literalmente, a mesmíssima matemática que afina as cordas de um violão afina os ritmos vitais da vida humana. Preparem-se, porque a vida encontra maneiras incríveis de provar essa física em todos os cantos. Pensem nestes fenômenos espalhados pela natureza. Nas florestas do Sudeste Asiático, milhares de vagalumes piscam em uníssono, um acoplamento puramente visual dos flashes uns dos outros. No nosso coração, milhares de células do nó sinoatrial pulsam juntas, comunicando-se por fluxo iônico para evitar o caos de uma arritmia mortal. Nossos ritmos circadianos sincronizam com a luz do sol todos os dias, e ciclos menstruais podem se alinhar por acoplamento químico e feromônios em situações de convivência. É a transição rápida, inevitável e belíssima do caos isolado para um ritmo unificado. E então chegamos a este número gigantesco: 86 bilhões. Esse é o número de neurônios no cérebro humano. Pensem neles não como uma engrenagem fria, mas como bilhões de vozes individuais, pequenos osciladores elétricos independentes. Quando mapeamos as ondas cerebrais, alfa, beta, teta, percebemos que não existe um comando central. Não tem um líder ditando as regras. É a biologia encontrando harmonia de forma espontânea. É o arrastamento natural criando coerência, sem nenhuma força externa exigindo isso. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como a humanidade aplicou essa física subjacente através da música e do som ao longo da história. Nós criamos ferramentas acústicas impressionantes para modular a mente. A escala pentatônica garante consonância matemática por design. Tons isocrônicos e os drones forçam um ritmo contínuo através da pura pulsação. E claro, temos as famosas frequências de solfégio.
E, sendo bem honesto, enquanto muita gente adora o misticismo e dá um ar quase mágico à numerologia dessas frequências, a física nua e crua é muito mais elegante. Escutar 528 Hz não é mecanicamente tão diferente de escutar 530, desde que se mantenha um alinhamento estável. O vetor é só o figurino, a roupagem. O que faz a verdadeira mágica neural acontecer é a elegância do arrastamento contínuo. Porque o resultado final não importa a ferramenta, é sempre um só: a coerência psicofisiológica. Os sistemas param de lutar e entram em fase. E, fazendo uma pausa consciente agora, para quem está prestando atenção nas entrelinhas da nossa estrutura, percebam que até mesmo o áudio da explicação de hoje, a cadência das palavras, o tom, as pausas estratégicas, tudo isso atua neste exato momento como um input rítmico, um arrastamento gentil, conduzindo a respiração de quem me escuta agora para um alinhamento absolutamente harmonioso das próprias ondas cerebrais. Vamos dar um passo atrás e entrar em um registro existencial bem mais profundo sobre como nós interagimos. Resgatem aquela imagem do começo, a madeira do teto transmitindo tic-tac, células do coração se acoplando, bilhões de neurônios pulsando. Se em todos esses cenários sistemas altamente complexos encontram a sincronia perfeita, fica a grande questão: quem levanta a batuta? Quem é o maestro comandando toda essa orquestra cósmica e biológica? Então, o ponto crucial é: ninguém, absolutamente ninguém. A sincronia simplesmente emerge do sistema. A mágica é que o acoplamento de osciladores é sempre bidirecional. Nunca existe uma peça toda poderosa forçando a outra. É um encontro harmonioso dos elementos em um meio compartilhado, descobrindo o balanço natural e diminuindo o próprio caos, a própria entropia, sempre em conjunto. E essa verdade científica traduz o maior e mais desafiador paradoxo psicológico e social de todos. Tentar sempre consertar sala, sabe? Forçar a mudança nas pessoas e nos ambientes ao nosso redor só gera atrito, resistência e frequências incompatíveis. É exaustivo. A grande chave da vida? Regular a si mesmo. O próprio ritmo. Em vez de impor controle, basta pacificar o ecossistema interno. Quando nós nos tornamos uma âncora de coerência e retiramos o nosso próprio ruído, a calma funciona como um campo gravitacional e irresistível. A proximidade de frequência permite que a física natural tome as rédeas, e o ambiente ao redor se alinha naturalmente com a frequência mais estável do lugar. A calma interna ancora e dissolve o caos externo. A grande verdade que amarra a mecânica rigorosa da física, a poesia pulsante da nossa existência humana, é esta: nada no universo vibra sozinho. Nunca. Cada emoção nossa, cada passo, cada intenção sustentada, opera em uma teia silenciosa e invisível de osciladores buscando conexão. O caos e as diferenças não são os vilões. Eles são justamente o material bruto a partir do qual surge o fluxo maravilhoso da vida. Isso ilustra brilhantemente a nossa própria arquitetura. A grande pergunta arquetípica que fica ecoando a partir de todo esse mergulho é: qual é a frequência exata que os nossos pêndulos estão transmitindo para os ambientes onde entramos hoje? Para continuarmos juntos nessa jornada de expansão, destravando novos níveis de coerência mental e explorando como aplicar tudo isso na sua vida, acesse meiabadon.com.br. Nos vemos lá. Muito obrigada pela sintonia e até a próxima.